Você se lembra qual foi a última decisão importante que você tomou na sua vida? E eu não tô falando aqui de você escolher uma série ou um filme. Eu tô falando de decisão de verdade, daquelas que mudam o rumo das coisas. Agora pensa, o que essa decisão te custou? Porque toda escolha importante da sua vida, sem exceção nenhuma, exigiu um sacrifício de alguma coisa. E talvez amadurecer seja exatamente perceber isso. Não existe uma vida onde você fica com tudo. A gente conta pra si mesmo uma mentira reconfortante o tempo inteiro, a de que em algum lugar existe um caminho sem perda nenhuma, uma escolha perfeita que te dá tudo de uma vez sem tirar nada em troca. Não existe. Escolher uma carreira significa abandonar outras que você também gostaria de ter tentado. Escolher uma pessoa significa abrir mão de todas as outras histórias possíveis que nunca vão acontecer. Escolher estabilidade significa sacrificar possibilidade. Escolher liberdade significa sacrificar a segurança. A vida não é sobre ganhar, é sobre escolher o que perder. Repara como isso parece disfarçado no seu dia a dia. Aceitar aquele emprego novo significa abrir mão da rotina confortável, que você já tinha dominado. Se mudar de cidade atrás de uma oportunidade significa abrir mão de morar perto da família que te viu crescer. Toda vez que você diz sim para uma coisa, você está dizendo não ao mesmo tempo para um punhado de outras vidas possíveis que ficam para trás sem nem se despedir direito. Interestelar tem uma cena que resume esse conflito melhor que qualquer aula de filosofia. A Terra está morrendo devagar. Tempestade de poeira engolindo a cidade inteira. Colheita fracassando ano após ano. O trigo sendo a última cultura ainda de pé antes de tudo virar terra estéril. E o Cooper, um ex-piloto virado fazendeiro por falta de opção, descobre a chance de embarcar numa missão que pode levar anos e até décadas para tentar salvar a humanidade do outro lado de um buraco de minhoca. E ele decide partir. E ele sabe exatamente o que ele está deixando para trás. A filha, a Murphy, que nem quer se despedir dele direito porque está magoada demais com a partida. O filho Tom, que aceita a partida com uma resignação silenciosa de quem já entendeu que o pai não vai voltar do mesmo jeito que saiu. A própria vida inteira que ele construiu naquela fazenda empoeirada com todo o conforto arrastado que uma rotina conhecida carrega, mesmo sendo uma rotina fadada ao fracasso. Ele escolhe sacrificar algo precioso, presente e concreto, em troca de uma chance incerta de algo maior. É o retrato mais honesto que existe de um conflito universal que todo mundo, cedo ou tarde, precisa enfrentar sozinho, entre o que você tem agora na mão, garantido, e o que você poderia ter, talvez, se abrir mão do que já é seu. Quantas vezes você já ficou parado numa decisão dessas, sabendo com o estômago embrulhado que qualquer lado que você escolhesse ia doer em algum lugar da sua vida? Guarda essa pergunta, porque o resto desse vídeo é sobre aprender a responder ela sem se enganar. Aqui entra a parte que ninguém quer ouvir, mas é preciso. A gente cresce sendo ensinado a caçar a escolha perfeita, a carreira perfeita, o relacionamento perfeito, a cidade perfeita para morar, o momento perfeito para tomar cada decisão importante. Todo o conteúdo de desenvolvimento pessoal por aí vende essa promessa disfarçada. Se você pesquisar o suficiente, comparar o suficiente e esperar o suficiente, vai aparecer a opção sem defeito nenhum. Só que toda escolha fecha a porta. Um psicólogo chamado Barry Schwartz até escreveu um livro inteiro sobre isso, mostrando como quanto mais opção a gente tem na mão, mais paralisado e mais insatisfeito a gente fica depois de escolher, porque a cabeça continua comparando o que foi escolhido com todas as portas que se fecharam de uma vez só. Ter 1000 opções não é liberdade, gente. Às vezes é só mais uma forma sofisticada de sofrimento. Repara como isso acontece na vida real, sem precisar de filosofia grega nenhuma para explicar. Gente rolando aplicativo de relacionamento madrugada adentro, sempre adiando o compromisso de verdade, porque quem sabe o próximo perfil seja melhor ainda. Gente comparando vaga de emprego atrás de vaga de emprego, ano após ano, sem nunca aceitar nenhuma. Porque aceitar significa fechar a porta de todas as outras possibilidades que ainda não foram nem exploradas direito. Quantas oportunidades boas você já deixou passar só esperando aparecer uma ainda melhor, que talvez nunca chegasse de verdade? Repara que o Cooper não teve a escolha perfeita disponível em momento nenhum daquele filme. De um lado, ficar na fazenda observando a filha crescer, sabendo que ela ia morrer soterrada de poeira junto com o resto da humanidade em pouquíssimas gerações. E do outro lado, partir rumo ao desconhecido com a chance real de nunca mais voltar a tempo de ver ela adulta ou de voltar tão envelhecido pela viagem que os dois já nem te reconheceriam direito. Nenhuma das duas opções estava livre de perda. As duas doíam de um jeito diferente.
e nenhum roteirista de Hollywood inventou uma terceira porta escondida que resolvesse tudo sem sacrifício nenhum. Escolher não é encontrar o caminho sem perda nenhuma, é aceitar quais perdas fazem sentido para você, especificamente para você, e seguir em frente mesmo sabendo o preço exato que vai pagar por isso. Quantas vezes você já adiou uma decisão importante só porque estava esperando aparecer do nada a opção que não doía em lugar nenhum? E essa é a virada mais interessante do assunto inteiro. Muita gente vive convencida de que evitar decisão evita a dor, que ficar em cima do muro é uma forma segura de nunca perder nada. Mas veja, não decidir também custa, só que de um jeito mais silencioso, mais arrastado, mais difícil de apontar o dedo e dizer: foi aqui que eu perdi. Não mudar de emprego custa anos de insatisfação acumulada que ninguém vê de fora. Não terminar uma relação que já morreu custa cada dia extra vivido ao lado de alguém que você já não reconhece mais como parceiro de vida. Não correr o risco que você sabe que precisa correr custa lentamente a versão sua que poderia ter existido se a coragem tivesse parecido um pouco mais cedo. Não conversar aquele desentendimento antigo com um amigo custa anos de distância que nem você sabe explicar direito como começou. Tem um filósofo chamado Kierkegaard que descrevia a angústia de escolher como uma espécie de vertigem, a tontura de estar diante da própria liberdade e perceber que qualquer passo, inclusive o de não dar passo nenhum, já é ele mesmo. Uma escolha carregando consequência própria. Para ele, ficar parado olhando para o abismo da decisão não é a neutralidade nenhuma. É só mais uma forma de escolher, só que sem assumir a responsabilidade por ela. E olha como o próprio filme mostra isso de um jeito cruel, através do outro personagem, o Dr. Mann. Ele é o astronauta enviado anos antes para escanear um planeta possível, sozinho demais, isolado demais, numa rocha gelada no meio do nada, sem coragem de admitir o próprio fracasso pro resto da humanidade que dependia dele. Em vez de mandar a verdade, que o planeta dele era inabitável, ele mandava dados falsos, mentindo para manter viva a esperança de resgate. Quando Cooper e a equipe finalmente chegam lá, gastando combustível e tempos preciosos, encontram só gelo, mentira e um homem desesperado disposto a sabotar a nave inteira para não precisar encarar a própria escolha de covardia. Essa recusa quase mata todo mundo. A indecisão dele, disfarçada de mentira desesperada durante anos, não eliminou sacrifício nenhum. Só transformou o sacrifício num desastre bem maior do que seria se ele tivesse encarado a verdade de cara. Desde o início, mesmo que isso significasse aceitar a própria missão como um fracasso, ele preferiu arriscar a vida de todo mundo a admitir em voz alta que tinha falhado sozinho ali naquele gelo. A indecisão não elimina o sacrifício, gente. Apenas transforma o sacrifício em arrependimento guardado, adiado, esperando o pior momento possível para cobrar a conta inteira de uma vez só. E o arrependimento quase sempre cobra juros bem mais altos do que a decisão teria custado lá no início. Quantas vezes você viu alguém adiar uma escolha óbvia por anos só para acabar tomando ela de qualquer jeito? Mais tarde, numa versão bem mais dolorida e bem mais cara do que seria se tivesse decidido logo de cara. E aqui vale aprofundar uma coisa que a gente costuma entender errado o tempo todo. Sacrifício não é apenas perder alguma coisa, é declarar o que tem valor de verdade para você. A própria palavra vem do latim, sacrificium, juntando sacer, sagrado, com facere, fazer. Sacrificar, na raiz mais antiga da palavra, é literalmente o ato de fazer alguma coisa sagrada. Não é destruir, é se consagrar. Quando você sacrifica algo em troca de outra coisa, você não está só abrindo mão. Você está dizendo em voz alta para o universo inteiro e principalmente para você mesmo. Isso aqui importa mais. Todo ser humano constrói a própria vida através dessa hierarquia silenciosa de valores. Decisão atrás de decisão. Sacrifício atrás de sacrifício. Mesmo sem nunca ter parado para escrever ela formalmente no papel ou explicar ela em voz alta para ninguém. O Cooper, ao decidir partir, não estava só perdendo o tempo de convivência com os filhos. Ele estava declarando com a própria ausência que o futuro deles importava mais do que o conforto imediato de estar presente todo dia, todo jantar e todo aniversário. E o filme faz questão de mostrar o preço disso sem nenhum filtro suavizando a cena. Depois de uma parada de poucas horas num planeta cheio de água, perto demais de um buraco negro gigantesco, ele descobre que aquelas poucas horas custariam 23 anos inteiros lá na Terra, por causa da dilatação do tempo.
23 anos que ele nunca vai recuperar. Ele volta para a nave e encontra uma fila de vídeos acumulados esperando, gravados pelos seus filhos ao longo de décadas que, para ele, duraram só uma tarde. Assiste sozinho, sentado, sem conseguir desviar o olhar. O Tom crescendo, se casando, tendo um filho que depois morre de doença, envelhecendo diante da câmera enquanto o pai continua exatamente com a mesma cara de quando partiu. Assiste a Murphy adulta, com raiva acumulada de anos, finalmente gravando uma mensagem dizendo que desistiu de esperar ele voltar. Ele perdeu aniversário, formatura, casamento, luto, tudo isso de uma vez só, comprimido numa única sequência de vídeo que ele nunca mais vai poder reviver do jeito certo. Só que é justamente esse sacrifício, essa declaração de valor levada até o fim, mesmo com o preço mais alto possível, que volta para salvar todo mundo no final da história. O amor dele pela Murphy atravessa literalmente dimensão, tempo e espaço dentro daquele filme, virando a própria ponte que resolve a equação que a humanidade inteira não conseguia resolver sozinha há gerações. Não é o sacrifício que destrói Cooper, é o sacrifício que, no fim, dá sentido para tudo que ele já perdeu no caminho. Talvez a pergunta mais importante da sua vida nunca tenha sido o que eu quero conquistar. Talvez tenha sido outra, bem mais desconfortável de responder. O que eu estou disposto a perder para chegar lá? Porque, repara, as pessoas mais perdidas que existem não são, geralmente, as que escolheram errado em algum momento da vida. São as pessoas que passaram anos, às vezes décadas inteiras, tentando evitar qualquer sacrifício, qualquer perda, qualquer porta fechada de vez. E no final das contas acabaram sem conquistar absolutamente nada que realmente importasse para elas. Ficaram no meio do caminho, sem coragem de declarar o que valia mais. E trocaram um sacrifício claro por um arrependimento arrastado que dura muito mais tempo e dói muito mais fundo. Lembra da raiz da palavra sacrifício? Sacrificar é literalmente consagrar alguma coisa, e você só consagra aquilo que decide de verdade colocar acima do resto. Não dá para consagrar tudo ao mesmo tempo. Quem tenta guardar tudo, no fim não consagra nada. Não é sobre escolher a opção que não dói em lugar nenhum. Essa opção nunca existiu e nunca vai existir. Nem pro Cooper lá na tela, nem para você aqui fora dela. É sobre decidir, com os olhos abertos, qual perda específica você está disposto a carregar. Porque do outro lado dela, existe alguma coisa que você declarou para si mesmo, que importa mais do que qualquer outra coisa. E talvez seja exatamente isso que separe quem constrói uma vida com significado de quem só acumula anos vividos no piloto automático. Não é a ausência de perda, gente, porque perda ninguém escapa. É a clareza de saber quando o preço aparecer na conta, se valeu a pena ou não pelo que veio do outro lado. Pensa de novo naquela última decisão importante que você tomou, ou naquela que você vem adiando há tempo demais. O que ela te custou? Ou o que ela vai te custar? E sendo sincero, essa perda ela faz sentido pelo que tá do outro lado dela? Ou você só tá tentando mais uma vez encontrar o caminho impossível onde ninguém precisa perder nada? Se você gostou desse vídeo e de alguma forma você se identificou com o conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e eu vou ficando por aqui. Até a próxima.